No finalzinho de 2025, como se tivesse faltando notícia ruim, o TSE aprovou o registro do Partido Missão, que é basicamente o partido do Movimento Brasil Livre, né? Pois é, mais um partido. Com esse já são 30, na verdade. E eu duvido que você saiba o nome de 15. Na verdade, eu espero que você não saiba o nome de 15, porque seria até meio preocupante se você soubesse. Mas é isso, né? Um monte de partido, vários que a gente nem sabe do que se trata, o que defende, no que acredita. E é pensando nisso que eu quero compartilhar com vocês esse artigo chamado Reflexões acerca do fim das coligações em cargos proporcionais e seus impactos nos partidos políticos, que foi escrito pelo Clodomiro José Banuarte Júnior, junto com o Ricardo Lebos Favoreto e a Patrícia Gasparro Sevilha. Um artigo para a gente entender melhor essa bagunça toda aí dos partidos e o plano para acabar com ela, que é o fim das coligações em eleições proporcionais e a cláusula de barreira. Vocês já sabem, mas não custa repetir. O link para o artigo você encontra aqui na descrição do episódio, tá bom? E então, bora lá! O artigo começa então trazendo a pergunta fundamental para a discussão desse assunto, que é o que muda na democracia brasileira quando as coligações deixam de existir nas eleições proporcionais. A proibição dessa prática foi introduzida com a Emenda Constitucional 97 de 2017. Isso criou um cenário inédito na política do Brasil e que deve ter consequências bastante significativas, né? Já que as coligações eram um jeito de garantir a sobrevivência desses partidos menores, né? Mas por que era um jeito de garantir, né? Bom, porque como nas eleições proporcionais, os votos que são destinados aos candidatos e aos partidos são somados dentro da coligação, isso permite que os partidos pequenos consigam se beneficiar da força dos outros partidos aliados, e isso aumenta as chances desses partidos menores de conquistar cadeiras que, se eles estivessem isolados, muito provavelmente eles não conseguiriam alcançar. Ou seja, formando uma coligação, o partido pequeno deixa de depender só da própria votação e passa a integrar um grupo maior, e isso funcionava como um mecanismo de sobrevivência dentro desse sistema proporcional. E é justamente esse mecanismo que deixou de existir com a proibição das coligações, beleza? E junto com isso voltou o que ficou conhecido como a cláusula de barreira, né? Que é um mecanismo de desempenho que limita o acesso das siglas ao fundo partidário e também ao tempo de rádio e TV. E essa cláusula funciona assim: o partido tem que conseguir 3% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, e esses votos precisam estar distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com 2% dos votos em cada uma delas. Se não der para fazer isso, tem outra opção: eleger pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, ok? Ou seja, as duas são difíceis pra caralho, né, mano? É foda. Quem não atingir esses critérios perde acesso aos recursos do fundo partidário e perde também o tempo de rádio e de TV, o que significa basicamente uma sentença de morte para um partido político, né? Como é que um partido vai conseguir se virar sem ter dinheiro e sem conseguir se promover? Não dá. Então a ideia aqui é muito clara: eliminar quem não tem a capacidade de atingir esses objetivos de forma independente. Eliminar ou obrigar a se filiar a um partido que consiga atender esses critérios, né? Então, nesse contexto, o fim das coligações nas eleições proporcionais tem um impacto imenso nas estratégias eleitorais e na própria dinâmica do sistema partidário, porque sem a possibilidade de somar votos com outras siglas, a tendência é que os partidos pequenos sejam eliminados da equação, quase como se o modelo eleitoral funcionasse tipo um filtro contra essas legendas que são consideradas desajustadas para esse sistema. Então, com isso em mente, a proposta do artigo é examinar quais podem ser os impactos do fim das coligações, pensando também na cláusula de barreira e, com isso, entender como esses processos se relacionam com a questão da representatividade democrática, já
que essa discussão aparece em um cenário um pouquinho mais amplo aí, né, de crise de representatividade, que é muito marcada por esse abismo que existe entre as expectativas sociais e a atuação parlamentar, beleza? Então a gente vai dar uma olhada no conceito de representação, nos modelos eleitorais e tentar entender como tudo isso aí se relaciona com o que está rolando aqui no Brasil, com essa história aí da cláusula de barreira e fim das coligações em eleições proporcionais. Ok? Vem comigo. Então vamos dar uma olhada aqui nesse tema fundamental que é a questão da representatividade. A democracia direta, que é uma coisa que aconteceu na Grécia Antiga, né, uma coisa quase mitológica, distante da nossa realidade, essa democracia previa a presença física dos cidadãos no processo de deliberação política. Ou seja, era como se todo mundo fosse deputado, né? Todo mundo tinha direito de comparecer no parlamento ou na eclésia, no caso da Grécia, e deliberar sobre um determinado tema. Bom, todo mundo naquelas, né? Porque para ser considerado cidadão em Atenas, por exemplo, você tinha que ser um homem adulto, nascido de pai e mãe atenienses e ter concluído o treinamento militar básico. Ou seja, a maior parte da população ficava de fora. Mas o que interessa aqui pra gente é que ninguém era eleito para ter o direito de exercer o poder político. E aí isso ficou inviável nas sociedades de massa, com populações gigantescas, e os sistemas constitucionais modernos surgiram para organizar a participação política por meio da representação. Só que a representação não se estabeleceu assim tão facilmente, não. Pelo contrário, teve muita tensão, justamente porque aqui surgia o desafio de fazer com que os eleitos realmente refletissem os eleitores e dessem voz aos interesses da comunidade que eles representavam. Ao mesmo tempo que surge também aqui uma questão do mandato imperativo, que é quando o representante atua seguindo as instruções obrigatórias dos eleitores dele, sem ter autonomia para decidir. Ou seja, tem o risco de não se atingir um modelo que atenda a uma nação como um todo, mas sim aos interesses específicos de determinados grupos, né? Então é complicado, porque você precisa representar o grupo que te elegeu, mas você não pode só representar ele, você precisa também buscar representar uma nação. Então, enfim, é um assunto muito embolado. E nesse contexto, quem ocupa o centro dessas disputas todas é o partido político, que é a instituição que, no sistema representativo, funciona tipo uma ponte entre o povo e o Estado. E no caso do Brasil, a Constituição ainda reforça esse protagonismo dos partidos, porque ela exige a filiação partidária para a candidatura e proíbe as candidaturas avulsas. E além disso, os partidos organizam, treinam, socializam politicamente os candidatos e os militantes e também absorvem as pressões sociais nesse processo aí de intermediação entre sociedade e Estado, além de que estabilizam também o sistema porque organizam a competição, dão estrutura e continuidade para o exercício da representação. Ao mesmo tempo, os partidos também são alvos de crítica, né? Tipo, as questões sobre fidelidade partidária, pertencimento do mandato, disciplina interna, que são temas que mostram como a relação entre partido, eleito e eleitor, essa relação é muito marcada por conflitos. Só para constar, galera, a disciplina partidária é uma obrigação que o filiado tem em relação ao partido, né? Tipo, quando a legenda espera que os seus parlamentares sigam uma orientação de voto. Já a fidelidade partidária, ela envolve também o eleitor, porque quem se elege por uma legenda carrega a expectativa de representar aquele programa político, né? E isso gera sempre um debate ali quando um eleito muda de partido, por exemplo. E o pertencimento do mandato tem a ver com a dúvida sobre a quem pertenceria a cadeira conquistada, né? Se ela é do partido ou se ela é do representante, que é uma questão sempre presente quando um parlamentar decide trocar de partido durante o mandato, né? E esses elementos mostram como os partidos produzem um monte de tensão, de lacuna, e são coisas super difíceis de se resolver, né? Ao mesmo tempo também em que os partidos são uma parte essencial da organização da atividade política no país. Então, mais uma vez, é um assunto complicado. Agora vamos dar uma olhada nos sistemas eleitorais. Bom, a gente tem dois modelos básicos, né? Que é o majoritário e o proporcional, e eles dialogam com lógicas diferentes, né? O modelo majoritário privilegia a governabilidade e a simplificação, né? Porque vence quem tem mais voto. É o caso, por exemplo, das eleições para presidente e para senador
aqui no Brasil. Quem tem mais leva. Já o modelo proporcional, aí ele tenta refletir a pluralidade social e garantir a presença de minorias e de tendências diferentes nas casas legislativas. No sistema proporcional, quando você vota em um candidato, você vota também no partido desse candidato. E é possível até votar só na legenda em alguns modelos, né? Daí os votos são somados para definir quantas cadeiras cada partido vai levar. Então aqui a gente pode notar que esses sistemas produzem dinâmicas diferentes nas disputas eleitorais. E no Brasil, como eu comentei, os cargos executivos e para o Senado sempre seguem o princípio majoritário, enquanto deputados, vereadores, eles são eleitos pelo modelo proporcional. E é justamente no modelo proporcional que as coligações sempre tiveram um peso maior. E é isso que ficou proibido com aquela emenda constitucional de 2017 que eu falei lá no comecinho. Mas os próprios autores mencionam que uma das desvantagens do modelo proporcional é justamente essa possibilidade de coligações infinitas, que podem acabar gerando muita instabilidade, né? Isso acontece porque o sistema proporcional permite que muitos partidos se unam para disputar cadeiras e com isso eles formam essas alianças amplas que apesar de aumentar a representatividade, também pode resultar em umas alianças assim meio capengas, né? Porque a única coisa que eles têm em comum é a vontade de eleger o maior número possível de candidatos. Só que todo mundo tem isso em comum, né? E tudo isso contribui para essa instabilidade dos governos, já que essas coligações, que são muito amplas, elas podem dificultar a formação de uma maioria coesa, e sem essa maioria coesa fica difícil para o executivo governar. Então, agora que a gente já entendeu melhor a questão da representatividade dos partidos e dos modelos eleitorais, a gente pode começar a refletir sobre como o fim das coligações para as eleições proporcionais e a cláusula de barreira podem impactar a dinâmica estabelecida no sistema político do Brasil. E os autores defendem que, com a crise de representatividade, que fica visível quando a gente observa o distanciamento entre as expectativas sociais e a atuação parlamentar, isso levou a essa busca por mecanismos de seleção que pudessem reduzir o número de siglas pouco representativos e assim combater os partidos de aluguel e tentar reorganizar essa bagunça toda. Então a expectativa aqui é bastante clara, né? Os partidos pequenos não alcançariam o desempenho necessário e seriam eliminados ou incorporados por legendas maiores, e com isso a gente reduz o número de siglas e supostamente, com menos partidos, a gente teria um aumento da coerência ideológica no sistema. Para facilitar, com um exemplo tosco e exagerado, imagina que de repente só existe PT e PL, né? Esquerda vota no PT, direita vota no PL, pronto. Sem confusão, sem complexidade, vamos facilitar a vida do eleitor, enfim. Só que essa relação entre crise da representatividade e número de partidos pode não ser assim tão clara, pode não ser assim tão linear, sabe? Os autores lembram que a multiplicação de partidos políticos nem sempre significa uma diversidade real de tendências e de perspectivas, e que o problema não é o pluralismo em si, mas a existência de agremiações que não têm nenhum compromisso ideológico ou um programa político de verdade, né? Uma proposta de país, um projeto que seja apresentado para a população. E para mostrar como os efeitos dessa mudança nas regras podem ser imprevisíveis, os autores trazem um exemplo prático e real, que foi a eleição de 2020 em Curitiba. Nessa disputa, mesmo sem as coligações proporcionais, o número de partidos que conquistaram cadeiras aumentou, ou seja, contraria essa hipótese de que o número de partidos diminuiria. E pode ser que esse efeito esteja ligado ao voto antissistema, ao apelo de candidaturas que prometem rupturas, né? Que são fenômenos que podem estimular a criação de novas legendas em vez de diminuir. Então, com isso, a gente pode concluir que o fim das coligações para eleições proporcionais e a cláusula de barreira tem, sim, um potencial de ameaça à representatividade, especialmente de grupos minoritários. E os autores chamam a atenção para o paradoxo que isso representa, né? Porque na busca de resolver a crise de representatividade, você cria uma medida que pode aprofundar
essa crise. E isso sem falar no monte de questão que surge a partir disso, né? Tipo, como vão ser formadas as alianças daqui pra frente, como os partidos vão preservar o espaço de poder, a governabilidade, né? Ela vai melhorar ou ela vai se tornar cada vez mais distante das expectativas sociais? É um monte de coisa que a gente tem que esperar para ver. Mas os autores observam que a integração dos partidos pequenos em estruturas maiores pode até facilitar a negociação no parlamento, porque vai reduzir a necessidade de sair negociando com vários bloquinhos pequenininhos. Mas se essa nova governabilidade não se alinhar com as demandas da sociedade, a tendência é um aprofundamento da crise de representatividade. Então não tem fórmula perfeita para organizar os partidos e as eleições, mas a gente precisa ficar nessa aí de tentar aperfeiçoar os processos e provocar uma participação ativa do eleitorado, porque só assim o sistema político pode ficar à altura do papel de representar a coletividade. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Agradeço também a Pi Talks, que fez a capa desse episódio. Confere aqui na descrição o Instagram dele se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho. Roteiro, apresentação, edição são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha. E se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, segue se ainda não seguiu. E é isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima.